Olá, amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Bom estar aqui com os amados para novamente compartilhar a palavra do Senhor. Nós oramos pedindo para que o Senhor mesmo fale ao nosso coração. Nesta noite nós estamos meditando sobre um texto muito legal que está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versos de 3 a 8, que é a parábola dos solos. O texto fala sobre evangelismo. Nós estamos meditando então nesse tema que realmente é empolgante. Antes da mensagem, vamos então orar. Curve sua cabeça, fecha teus olhos e oremos. Pai, nós agradecemos ao Senhor o privilégio que temos de compartilhar a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque nós podemos, através do Teu Espírito, ó Deus, entender aquilo que o Senhor tem para nós. E nós abrimos assim os nossos ouvidos e os nossos corações, Senhor, para ouvir do Senhor. Fala conosco, Senhor, começa por mim e alcança cada uma das pessoas, Pai, que estão vendo e assistindo este vídeo. Nós oramos gratos em Teu nome. Amém. A parábola dos solos, como diz registrado em Marcos, diz assim: Ouve, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram, e outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, e outro 60, e outro 100. Nessa parábola, Jesus descreve 3 tipos de solos, ou 3 tipos de corações em que são semeados, e que respondem de forma negativa ao Evangelho, e que não produz fruto para a salvação. Apenas um tipo de solo, que Jesus apresenta posteriormente, produz fruto. Os 4 solos, eles apontam para um quadro de respostas inevitáveis ao evangelismo. E os terrenos representam as diversas condições do coração humano. Cada um dos 3 tipos de coração infrutífero é influenciado por um inimigo diferente. No coração endurecido, o próprio Satanás rouba a semente. No coração superficial, a carne simula sentimentos religiosos. E no coração que está superlotado, as coisas do mundo sufocam o crescimento e impedem, portanto, a produção espiritual. Eis os 3 grandes inimigos do cristão: o mundo, a carne e o diabo. Efésios 2, versos de 1 a 3. Vejamos agora cada um desses tipos de solo, ou desses tipos de coração em que a semente é semeada. Quando nós semeamos a semente, ela cai em um desses tipos de solo. Jesus diz que, por primeiro, ela cai em uma terra batida, em uma terra seca. Jesus descreve essa terra como a beira do caminho. Esse é o tipo de solo. E esse solo não é receptivo à semente. O texto diz: Ouve, eis que o semeador saiu a semear, e aconteceu que, semeando, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. Versos 3 e 4. Mateus, no capítulo 13, verso 4, ele descreve essa semente como caindo à beira do caminho. Mas os campos em Israel, eles não eram limitados por cerca. Não havia cerca separando as propriedades. Eles faziam os caminhos. Então, em vez das cercas, nós encontramos ali os caminhos que atravessavam toda a plantação. Nesses caminhos, propositalmente, não era semeado a semente. Esses caminhos eram estradas de chão batido, batido pelos pés daqueles que o atravessavam. Na parábola, representam o coração endurecido. Aquele coração que não é penetrado pela semente das boas novas. Como o solo endurecido, ele não absorve a semente, as aves vêm então e comem. É um retrato que Jesus faz daqueles que são presos pelas amarras de Satanás. Não tem o mínimo interesse
pela verdade do Evangelho. Essas pessoas, ou esse tipo de coração, eles rejeitam a palavra do Senhor e ficam cada vez mais duros, mais calejados. E quanto mais o semeador passa por esse caminho, passa por essa estrada, mais endurecido, mais compactada ela vai ficando. Talvez você esteja pensando que esse tipo de solo, esse tipo de coração, descreve os ateus, ou são os corações daqueles que não têm religião, ou talvez do pior tipo de pecador que você possa imaginar. Mas, na verdade, Jesus estava se referindo aos líderes religiosos de Israel, que, tendo rejeitado o Messias, eles estavam completamente perdidos. Também, essa passagem, ela prova que ser religioso não é indicação de ter um coração transformado. Muito pelo contrário. Quanto mais arraigado o coração está na religião, quanto mais arraigado o coração está na religião fabricada pelo homem, mais impenetrável ele fica, mais duro ele se torna. Há muitos corações deste tipo. E quando nós começamos a ler essa parábola, até ficamos um pouco preocupados, porque nas 3 primeiras semeaduras, nós não temos respostas positivas. Então, isso mostra como é difícil também pregar o Evangelho. Vamos para o segundo tipo de solo. Quando semeamos, a semente cai sobre pedras. Esse é o segundo tipo de terreno, o solo rochoso, onde a terra era pouca. Marcos 4, verso 5 diz assim: e outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Antes de semear, o agricultor ele procurava remover todas as pedras. Tudo que estava ali pela superfície que ele encontrava, ele removia. Isso não era uma tarefa fácil. O terreno de Israel é muito pedregoso. Depois de removido essas pedras, então, ele arava o terreno. Interessante que, muitas vezes, abaixo do alcance, não é, das pás ali do arado, havia um leito de rocha calcária. É desse terreno que Jesus está falando. É a isso que Jesus se refere. Quando a semente ela cai sobre esse tipo de terreno, ela se acomoda numa terra macia, numa terra fofa, aquela terra que o arado revirou. Mas à medida que ela vai encontrando água, ela vai crescendo, as raízes vão firmando, as raízes vão descendo e obviamente a plantinha vai brotando. Mas a raiz logo encontra aquele solo rochoso e ela não consegue fixar-se. Na medida que a planta vai crescendo, ela vai absorvendo os nutrientes do solo. Mas ao brotar, a luz do sol exige mais água. E como a raiz não consegue retirar essa água das pedras, então a plantinha acaba ali por se queimar e acaba por ressecar e acaba morrendo. Jesus ele compara esse solo à pessoa que ouve a palavra e que imediatamente responde com alegria. Nós temos aqui, portanto, uma conversão mais ou menos baseada na emoção. Né? E essa resposta rápida, ela pode enganar o evangelista, porque ele pensa que houve uma conversão autêntica. E no começo esse convertido, ele demonstra sinais, ele demonstra mudanças drásticas. Ele começa aplicando a palavra ao seu redor, ele começa a absorver a palavra, ele começa a agir realmente como cristão. Porém, como a semente que rapidamente fica desnutrida, fica chamuscada e que morre ali ao sol, essa vida aparente também é uma vida superficial. É uma vida temporária. Não há profundidade na resposta emotiva ou na resposta egoísta, porque muitas vezes as pessoas são levadas a aceitar o Evangelho simplesmente pela proposta de receber a vida eterna. Então é um motivo egoísta. E isso não produz fruto. Conversão emocional não é conversão. Não importa quantas lágrimas foram derramadas. O Evangelho é um Evangelho de razão. Romanos 12, versos 1 e 2. A verdadeira natureza dessa falsa conversão logo se revela no calor da batalha, no calor do sofrimento, na exigência de uma vida de santificação,
ou até mesmo na perseguição. Tais obstáculos são demais para um coração sem raiz. A vida cristã, ela exige sacrifícios que serão suportáveis apenas se estivermos enraizados em Cristo. Uma planta sem raiz não sobrevive a um vendaval. Nem um cristão sem Cristo sobrevive às crises desta vida. Quando semeamos, a semente cai também em solo cheio de espinhos. Verso 7, o texto diz: e outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. Esse é o terceiro terreno, e ele está cheio de espinheiros. Quando a boa semente é forçada a competir por sua vida com abrolhos e espinheiros, a plantação do lavrador será sufocada. Eventualmente, as ervas daninhas, elas vão roubar toda a umidade ali da terra, não é? E quando as ervas crescem também, elas fazem sombra, portanto, o fruto não alcança o sol, vedando a luz assim. Então, o resultado é que a semente acaba morrendo. Jesus compara esse solo espinhento àqueles que ouvem o Evangelho, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Verso 19. Sobre o solo rochoso, se o solo rochoso representa as emoções superficiais e as sementes lançadas à beira do caminho representam o engano religioso, impulsionado talvez pelo amor egoísta e interesseiro, então o solo espinhoso descreve a pessoa de ânimo dobre, quando o coração da pessoa está cheio das coisas do mundo. Assim, a sua sensibilidade quanto ao pecado, ela não é autêntica, porque, na verdade, ele não está sentindo o peso do seu pecado, mas ele está muito mais interessado naquilo que ele pode vir a receber. O coração dividido entre os prazeres terrestres e temporais e as realidades eternas e celestiais não pode sobreviver, porque você não tem como servir a dois senhores. A Bíblia é muito clara, não podemos servir a dois senhores. O coração cheio de espinhos é o coração que ama o mundo e as coisas que estão no mundo. E, portanto, o amor de Deus não está nele, conforme 1 de João, capítulo 2, verso 15, Tiago 4, verso 4. A semente poderá ter caído na terra, mas ao crescer, o amor ao mundo vai expor essa profissão de fé, vai expor essa conversão e vai mostrar que ela é apenas simbólica, como de fato ela é. É mais uma ação superficial, não é? Uma ação temporária de um coração ainda cativo do mundo. Na verdade, o coração ainda é prisioneiro do mundo. As sementes do Evangelho, elas caem sobre os ouvintes, aqueles que estão à beira do caminho, os ouvintes que têm um solo rochoso, os ouvintes que estão cheios de espinhos, né? E cada um desses casos, o Evangelho é rejeitado. Ao fazer essa poderosa e clara analogia, Jesus nunca sugeriu que devêssemos culpar o agricultor ou o semeador pela resposta negativa. O problema não está no evangelista. O problema também não está no Evangelho. O problema não é que o evangelista não foi sagaz o suficiente ou popular o suficiente. O problema está no solo. Os pecadores rejeitam o Evangelho porque odeiam a verdade e amam o seu pecado. Por esta razão, é possível que o Evangelho, mesmo proclamado com fidelidade, ele seja sequestrado por Satanás, ele seja vencido pelos desejos da carne, ou ele seja abafado pelas coisas do mundo. Quando semeamos a semente, essa semente cai também em um solo fértil, e graças a Deus por isso. Não é? Depois de tanto trabalho, nenhum fruto, mas agora,
Quando semeamos a semente, diz o Senhor, ela cai no solo fértil. Marcos, verso 8, capítulo 4, né? E outra semente caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Embora haja corações que rejeitem a salvação, Jesus descreve também corações receptivos ao Evangelho. Isso nos dá muito encorajamento. Quando lemos o verso 8, nós somos realmente encorajados. A terra boa é uma terra profunda, uma terra macia, uma terra rica, uma terra limpa. Nem Satanás, nem a carne, nem o mundo poderão destruir o Evangelho quando plantado nessa espécie de coração. É interessante notar que o preparo do coração para receber o Evangelho é obra do Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do seu pecado. João 16, de 8 a 15. É Ele que regenera o homem. João 3, de 3 a 8. É Ele quem justifica. Gálatas 5, 22 e 23. A obra no coração é domínio de Deus. O semeador não tem como alcançar o coração do homem. Isso não é parte dele, é parte do Senhor. É o Senhor que purifica o coração, conforme Ezequiel 36, 25, verso 27. Salomão faz uma pergunta retórica. Ele pergunta assim: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? A resposta, obviamente, é ninguém. Ninguém pode dizer isso. Ninguém consegue purificar o próprio coração. Queridos, embora haja explicação sobre a razão pela qual as pessoas rejeitam o Evangelho, o mundo, a carne, Satanás, o arrependimento verdadeiro, ele é sobrenatural. Não há lugar mais claro do que a conversão do ladrão na cruz, registrado em Lucas 22, de 39 a 43, Mateus 27, de 38 a 44. A conversão daquele ladrão seria uma coisa improvável. Na verdade, é a mais improvável possível. Porque ela ocorre quando parecia que Jesus era um enorme fracasso. O Senhor parecia fraco, derrotado, vitimado, sem poder de salvar a si mesmo, quanto mais salvar os outros. Jesus estava em desgraça. Parecia que seus inimigos tinham triunfado e seus seguidores o haviam abandonado. A maré de opiniões públicas também era contra ele, e o sarcasmo nas palavras do primeiro ladrão teria sido a resposta esperada, uma resposta compreensível. Deus operou de modo sobrenatural, salvando o segundo ladrão, que, ao contrário da razão natural, ele se arrependeu e creu. Então a pergunta é: por quê? Por que esse moribundo abraçou como seu Senhor um homem que sangrava pendurado em uma cruz? A única resposta é que isso é resultado de um milagre, resultado da graça e da intervenção divina do Senhor. Antes dos terremotos, antes das trevas e dos sepulcros abertos sobrenaturalmente, este homem creu. Ele creu porque a semente caiu em uma terra fértil que foi preparada pelo próprio Espírito Santo do Senhor. Nós podemos dizer que essa terra foi preparada pelas mãos de Deus. A conversão desse ladrão dá testemunho de que não é o estilo ou a força do homem que salva, mas é poder de Deus. Porque pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. Porque Deus é quem produz a mudança no coração do homem. O resultado será visível em cada vida transformada, ainda que de uma forma diferente. Não é? Cada um de nós temos um estilo. Deus nos dá também dons diferentes. E Deus estava ali preparando uma grande mudança. Uma mudança muito além daquilo que os discípulos poderiam imaginar. Porque logo o Evangelho explodiria em uma grande colheita espiritual. Começando em Pentecostes e continuando até o último dia do reinado de Cristo sobre a terra.
O poder para essa multiplicação é um poder sobrenatural. Jesus explica na parábola, produzindo a 30%, a 60% e 100%. Normalmente, uma lavoura ela produz a 8% em média. Quando a lavoura produz 10%, já é a colheita da vida. E Jesus diz que a sua lavoura produziria a 30%, 60% e 100%. Isso era inacreditável. Mas ele também diz que o meio para essa transformação, o meio para essa produção é o testemunho fiel dos verdadeiros cristãos. A maravilha do Evangelho é que é operação do próprio Deus. Semeamos a semente, compartilhamos o Evangelho e então descansamos na soberania do Senhor. Marcos 26, 27, no capítulo 4, diz que o lavrador vai para casa e descansa. O Espírito opera mediante o Evangelho, transmitindo vida. Nós não controlamos quem é salvo, porque o Espírito vai onde quer. João 3, verso 8. Tampouco nós sabemos como isso acontece. Assim como o lavrador não entende como a semente brota, cresce e amadurece e torna-se em alimento, nós também não entendemos como o faz o Senhor. Nosso trabalho não é dar vida, é apenas plantar a semente. E feito isso, nós podemos ir para casa e descansar no poder soberano do nosso Deus. Nessa parábola, a verdade tem um profundo efeito sobre como vemos, como nós enxergamos o evangelismo. Isso deveria fazer com que evangelizássemos fielmente, com humildade, com obediência e com confiança. Vejamos cada uma dessas formas de plantarmos a semente. Primeiro, nós devemos evangelizar de modo fiel. Precisamos semear a palavra de Deus tal como ela é. Não podemos ajustar de acordo com a vontade dos homens, muito menos falar aquilo que eles querem ouvir. Temos que mostrar a condição do homem sem Deus, chamá-lo ao arrependimento e mostrar que a única solução é o Senhor Jesus Cristo. Não devemos diluir ou manipular o Evangelho. É normal ao pecador desejar as coisas melhores para si. Por exemplo, todos desejam ou desejamos, não é? Saúde, prosperidade, sucesso, realização pessoal. Mas o Evangelho jamais oferece aquilo que o coração impuro e não compromissado já procura. Somente os falsos mestres utilizam o orgulho e a cobiça da carne para coagir respostas positivas das pessoas. Em contraste, o verdadeiro Evangelho oferece aquilo que parece incompatível com o desejo humano natural. Como disse Jesus aos seus seguidores, registrado em Mateus 10, 34, 39. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Queridos, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro arrependimento e a verdadeira fé em Cristo negam os anseios normais da vontade humana. João 12, 24 e 26. O evangelismo, ele não deve buscar influenciar emoção ou manipular a vontade, porque tais coisas, embora facilmente realizadas, são sinais inseguros de conversão. Em lugar disso, uma vida santa é o principal sinal da graça. O evangelho é duro. Recentemente eu fui acusado de ter uma mensagem dura, da minha mensagem ser bastante acusadora. O que eu posso fazer?
Os homens são pecadores e precisam reconhecer essa posição. Sabe, uma vida santa, ela flui de um coração santo, que produz afetos santos, dirigido àquele que é santo. E isso só é possível quando a mente do pecador for persuadida a ver o seu pecado como ele realmente é, reconhecendo o Evangelho como a única solução possível. Então, se a mensagem é dura, que seja dura, mas os corações precisam ser quebrantados. Segundo, devemos evangelizar humildemente. O poder do Evangelho, ele está nas mãos de Deus, não em nossas mãos. Esta é a verdade. Sendo assim, devemos evangelizar com humildade. E humildade não quer dizer incerteza, insegurança, tolerância ecumênica ou qualquer outra distorção pós-moderna do termo. Nós estamos falando de humildade em termos bíblicos, de temer e tremer diante de Deus e de sua palavra. Isaías 66, verso 2. Evitando qualquer ideia orgulhosa que nos faça atrevidos a ponto de mudar a sua mensagem, ou presunçosos a ponto de atribuir a nós mesmos a obra de Deus. Alguns anos atrás, a igreja estava em franco crescimento e recebi um broche de um irmão amado, muito querido, e ele me deu com toda a gentileza aquele broche para colocar na gravata. Naquele tempo eu usava gravata. Me deu aquele broche para colocar na gravata. E no broche estava escrito assim: ganhador de almas. E sempre que eu me preparava para o culto e colocava a gravata, colocava aquele broche, ia para frente do espelho e lia orgulhoso: ganhador de almas. Até que no terceiro domingo, o Espírito falou comigo e disse: o que é isso que você está fazendo? Você pensa que tem alguma coisa nisso? Isso é obra minha? Sou eu que faço. Então eu simplesmente tirei aquele broche e coloquei numa caixinha e nunca mais olhei. Sabe, queridos, a obra é do Espírito Santo do Senhor. Precisamos entender isso. O poder do Evangelho, ele está em sua verdade imutável. Uma semente mutante só poderá produzir uma colheita mutante. Não basta, então, encorajar as pessoas para ativar suas vontades egoístas ou provocar suas emoções instáveis. Elas precisam ser chamadas a lamentar os seus pecados, até o ponto do arrependimento autêntico, e assim explicar a profundidade do pecado e seu merecido castigo é uma parte essencial do evangelismo. Nós precisamos mostrar para as pessoas o verdadeiro significado do pecado e as consequências desse pecado e a solução desse pecado. O pecador, ele tem que ouvir que seu pecado o acusa e o condena porque ofende a Deus. E somente o Espírito Santo pode tomar essa verdade dos ouvidos e trazer para o coração do pecador. É o Espírito que faz isso, é Ele que tira dos ouvidos e coloca no coração e que traz o verdadeiro entendimento. Quando o Evangelho verdadeiro é tomado com entendimento, uma mensagem séria, uma mensagem que inclui os duros chamados ao discipulado, a natureza radical da conversão e a gloriosa obra de Cristo. A semente certa é semeada no coração e o coração divinamente preparado receberá a semente do Evangelho. Precisamos divulgar o verdadeiro Evangelho, humildemente sabendo que a obra é do Senhor. Em terceiro, nós devemos evangelizar fielmente, humildemente e obedientemente. Quando Jesus terminou de explicar a parábola dos solos, ele perguntou aos seus discípulos, o verso 21, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Ele estava lhes dizendo que após a sua morte, após a sua ressurreição, os discípulos possuiriam uma grande luz e que deveria ser anunciada com fidelidade, com obediência, com humildade pelos escravos de Cristo. 2 Coríntios 2,
2 Coríntios 4, versos 4 e 6. A utilidade do lavrador está ligada à quantidade de semente que ele semeia. Quer ser mais útil para o reino? Semeie. Porque quanto mais você semear, quanto mais você espalhar sementes, é mais provável que partes dessa semente caia sobre a terra boa. Para comunicar esse dever, Jesus continuou os provérbios de Marcos 4, versos 20 e 21, e ele termina com uma promessa clara no verso 24. Ele diz assim: com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Oh, glória! Esta é uma linguagem de recompensas eternas e oferece para nós uma grande motivação para proclamar o Evangelho de uma forma ativa e acertadamente. Embora não possamos controlar os resultados, nós somos chamados a espalhar a mensagem. Mesmo quando rejeitados por nossos ouvintes, nossos esforços fiéis serão recompensados um dia pelo Senhor. Porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Amados, existem falsos cristãos e falsos evangelistas. O Senhor julgará ambos. Mas os verdadeiros crentes são diligentes na evangelização. Sempre que têm oportunidade, proclamam a palavra do Senhor. Lembrando que nossa obediência leva a bênçãos divinas, tanto aqui quanto também no porvir. 4. Nós devemos evangelizar fielmente, humildemente, obedientemente e confiantemente. Saber que o nosso evangelismo ele é impulsionado pelo poder de Deus, isso nos dá confiança quanto aos resultados divinos. Não depende de nós. Nós sabemos que o Senhor fará a sua colheita. É exatamente por isso que Marcos conclui essa longa sessão sobre evangelismo com uma parábola final que descreve o reino de Deus. E ele diz que o reino de Deus é como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. Não podemos nos esquecer de que os discípulos eles estavam preocupados. Eles estavam achando possível que as promessas do Antigo Testamento quanto ao reino talvez não se cumprissem em Jesus Cristo. Ora, Jesus havia pregado já por 2 anos e parecia que tão poucos creram verdadeiramente. Os 12 estavam prestes a desistir, mas Jesus lhes disse que se a semente fosse espalhada, o evangelho cresceria, que o reino viria. Jesus está dizendo que o reino começaria pequeno, uma pequena semente, talvez a menor de todas, mas ele explodiria e eventualmente as aves dos céus estariam descansando à sua sombra, conforme Ezequiel 31, verso 6. O evangelho seria global, e isso seria feito através desses sofridos discípulos. E foi exatamente o que aconteceu. Após a sua ressurreição, havia somente 120 seguidores. Depois do dia de Pentecostes, havia mais de 3.000, Atos 1, 13, 2, 41. Esse número saltou para 5.000 em Atos 4, verso 4. E em poucos meses havia mais de 20.000. O poder do Evangelho estava virando o mundo de cabeça para baixo. Nós temos esse poder. Fazer uma grande revolução em Cristo Jesus. O mundo precisa desta revolução. Eu estou concluindo. Após 2000 anos, incontáveis pessoas foram salvas e agora participam da igreja militante sobre a terra ou da igreja triunfante no céu. Um dia Cristo voltará e ele estabelecerá o seu reino. Vai ser um reino milenar sobre esta terra. Mesmo então, o Evangelho continuará chamando pecadores ao arrependimento. A mensagem da salvação
amados irmãos, ela continua a mover através daqueles que são semeadores, produzindo vida espiritual e fruto genuíno em solo bom. Ela faz o poder de Deus nos nossos dias, seguindo ou significando que a popularidade ou o poder de persuasão do mensageiro humano não tem nada a ver com isso. O evangelismo, amados, é um chamado privilegiado. Façamos o possível para espalhar o evangelho sempre que pudermos. E em seguida, vamos para casa e descansamos na soberania do Senhor. Porque se tivermos trabalhado bem, poderemos dormir bem, sabendo como o lavrador que o crescimento da semente não depende de nós. Que o Senhor nos use para semearmos com fidelidade, com humildade, com obediência e com confiança o seu Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém.